Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Hoje eu e o Gustavo vamos fazer essa apresentação para vocês na matéria de técnicas de programação, professor Ricardo e professor Luiz. Os outros integrantes do grupo são a Brenda, o Eric, a Fernanda e a Gisele. O tema da apresentação é a linguagem JavaScript, sendo utilizada numa IDE chamada Sublime Text. A história do JavaScript. Criado na década de 90 por Brendan Eich, esta linguagem foi revolucionária para sua época, onde os navegadores eram estáticos. A Netscape, empresa para a qual o Eich trabalhava, foi fundada em 1994 e desenvolveu um papel muito importante na exploração da web com o Netscape Navigator, navegador da Netscape. O Navigator foi um navegador poderoso para a época, que conseguiu o feito de desbancar a NCSA Mosaic, o primeiro navegador gráfico da web. Em 1995, a Netscape contrata Eich. O objetivo: criar uma linguagem de programação que conseguisse executar nos navegadores uma web dinâmica, através de scripts que pudessem ser executados do lado do cliente e interagissem com o usuário sem a necessidade deste script passar pelo servidor. A ideia era criar uma linguagem que designers da web, pessoas que podem ou não ter muito treinamento em programação, pudessem usar para adicionar um pouco de animação ou um pouco de inteligência aos seus formulários e páginas da web. À esquerda, a gente vê a imagem do Navigator, como ele era na época. Durante o processo de desenvolvimento, porém, ocorrem divergências sobre como a linguagem seria produzida. Se, a partir de protótipos que já existiam em Xen, por interesses da empresa parceira que auxiliou no processo, no caso a Sun Microsystems, atualmente da Oracle, ou de novos, como desejava Eich. Após um breve consenso, o JavaScript é lançado, inicialmente sofrendo influências de linguagens como Self, Perl e Python. Para defender suas ideias iniciais, Eich criou em 10 dias um protótipo nomeado Mocha, e logo após renomeado como LiveScript, por questões de patente, o qual foi lançado no final de novembro de 1995 e no começo de dezembro já estava em seu ápice, sendo então a linguagem renomeada para JavaScript. E na imagem à esquerda, nessa pose de galã sensual pensador, temos o próprio Eich. As principais vantagens do JavaScript são que podemos controlar o comportamento do navegador em diversos aspectos, como criar janelas pop-up, apresentar mensagens ao usuário, alterar as dimensões do navegador, interferir na barra de status, retirar menus, fechar e abrir janelas. Ele permite inserir vários efeitos, fazendo com que o site fique mais dinâmico e com maior interação com o usuário. Esse sistema nos permite executar instruções como resposta às ações do usuário, com o qual podemos criar páginas interativas com programas como calculadoras, agendas ou tabelas de cálculo. Ele não só permite a programação de pequenos scripts, mas também de programas maiores, orientados a objetos com funções e estruturas de dados complexas. Porém, suas principais desvantagens são que ele é vulnerável a brechas de segurança nos sistemas, navegadores e páginas envolvidas, pode ser usado para executar programas maliciosos sem que o usuário saiba, pode ser renderizada de maneiras diferentes pelos dispositivos compatíveis, causando problemas de desempenho, e nem sempre é compatível com todos os navegadores e sistemas que nós temos. JavaScript. Principais características. Mobile. Permite criar aplicações, frameworks de códigos, plugins com recursos extras e extensões com novas funcionalidades. Em desktop, permite criar aplicações e, em parceria com frameworks, disponibiliza ferramentas como o editor de textos Atom. Outros exemplos de aplicativos desktop criados com JavaScript são o programa de conversas Slack e a plataforma de projetos GitHub. Games. Jogos eletrônicos são um mercado em constante crescimento. Com a ajuda de frameworks especializados em games, é possível criar projetos de qualquer estilo para dispositivos móveis, plataformas portáteis e navegadores.
Aqui nós temos as referências, as fontes de onde tiramos os textos que nós utilizamos nos slides, que tem nessa exata ordem do conteúdo, a tegra.com.br, o cpt.com.br, que é uma plataforma de cursos online, e o weblink.com.br. Vamos agora para a parte prática da apresentação. Agora vamos falar do Sublime. O Sublime é uma IDE que permite a gente codificar e escrever diversas linguagens de programação, dentre elas a JavaScript. Para instalar o Sublime no computador, a gente precisa vir nesse site aqui, sublime.text.com, vir em download. Se ele for Windows, ele já vai abrir direto e a gente escolhe um diretório para salvar. Daí é só instalar o programa e começar a mexer. Esse é o programa. O programa ele consiste nessas 10 abas, em que cada uma organiza diferentes funções que são possíveis dentro do Sublime. Na aba de arquivos, é possível a gente criar um novo arquivo, abrir arquivos que já existem, abrir uma pasta, ver os arquivos recentes que a gente já abriu e outras funções, incluindo as opções de salvar e tudo mais. Para criar um arquivo, por exemplo, em HTML, a gente pode vir diretamente no texto e digitar index.html. Então, salvar. Vamos salvar na página principal. Agora a gente tem um documento em HTML aberto dentro do Sublime. Note que é possível também criar novas janelas, como se fosse um navegador do Chrome, deletar as janelas que a gente abriu, abrir arquivos já existentes dentro dessas janelas, e diversas outras funções. Na aba de projetos, temos algumas funções interessantes, como, por exemplo, adicionar um projeto. E adicionando um projeto, a gente adiciona uma barra com as pastas. Note que é possível criar várias pastas. Algumas outras funções que são possíveis dentro do Sublime são a gente identar os itens de modo a poder ver algumas características do código mais facilmente, comprimindo ou abrindo eles em determinadas regiões. Então, se do código 2 ao 9, ele tem alguns subcódigos de linhas que foram ocultadas e agora a gente abriu. E assim, a partir da linha 24, ou da linha 32, ou da linha 38. É possível a gente também manipular as janelas de diversas maneiras, como, por exemplo, tirar elas e usar elas de forma independente, ou até mesmo separar elas e dividir elas dentro do próprio Sublime, apertando Alt Shift 2 para 2, Alt Shift 3 para 3, 4 para 4, Alt Shift 5 ela divide em 4 de uma outra maneira distribuída, Alt Shift 8 em 2, Alt Shift 9 em 3. E assim é possível trabalhar em diversos códigos ao mesmo tempo, olhando eles de diversas formas. Para voltar, aperte Alt Shift 1. Note que os números 1, 2, 3, 4, 5, eles se referem ao número do teclado, acima do keyword, acima do alfabeto. No canto superior direito, a gente percebe também que conforme a gente escreve o código, o Sublime nos dá uma visão geral do tamanho do código e do formato dele. Isso pode ser muito interessante para eventuais trabalhos. Para consultar outras diversas funções e atalhos possíveis dentro do Sublime, basta vir nas abas
E para cada tarefa ou cada função que você for executar dentro do programa, só observar o seu atalho descrito ao lado. Bom, pessoal, agora a gente vai ver o JavaScript aplicado na prática, na IDE, que é a Sublime Text. Vou dar F5 certinho. Essa janela que vocês estão vendo aqui, essa página diz boa noite, apresentação IDE Sublime Text. Ela vem dessa parte do código, com a tag script. Ela abre aqui, fecha, window alert, dessa forma. Existem outros tipos de janela, além dessa com OK, que a pessoa pode aplicar no site dela, mas a gente optou por usar essa. Aqui o textinho, normal, OK. Aqui tem o logo do Sublime e uma breve apresentação. É um editor de código-fonte, multiplataforma, shareware, como interface de programação de aplicativos. Ele suporta nativamente muitas línguas de programação e marcação. Funções podem ser adicionadas por usuários com plugins, geralmente criados pela comunidade e mantidos sob licenças de código de software livre. Inicialmente, o programa foi pensado para ser uma extensão do Vim. Aqui embaixo nós temos características da IDE. O nome da IDE é, obviamente, Sublime Text. A gente aperta essa setinha aqui, aparece uma janela dizendo continuar. Ok. Sua data de criação foi do ano de 2008. Clicando novamente aqui, essa página diz continuar. Seus desenvolvedores foram John Skinner e Will Bond. Ajeitar aqui para ficar com a gramática correta. Bom, clicando aqui, essa página diz obrigado. Isso foi um preenchimento de formulário, que na hora de digitar o código na IDE, fica nessa partezinha aqui. Aqui a gente está vendo um formulário, o primeiro, que é sobre o nome da IDE, que usa a tag label. Aqui, tipo de texto, identificação dela e nome que vai ser adicionado. Caso a pessoa apenas clique aqui, de qualquer forma ela vai aparecer uma janela dizendo continuar. E aqui na última, obrigado. Então, pessoal, essa foi a nossa apresentação. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado.